Olá, eu sou Patrícia. Eu sou Verônica. Somos da Pastoral Familiar da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Somos casados há 23 anos, temos 2 filhos. E estamos iniciando mais uma entrevista Hora da Vida. A cada dia que vivenciamos, nos ajuda a refletir mais sobre a nossa vida. A entrevista de hoje tem como tema: A Vida é Missão. Eis-me aqui. O entrevistador é Ronaldo, sacristão e coordenador dos Coroinhas. E o entrevistado é o diácono César. Boa entrevista e que Deus abençoe a todos, principalmente os nossos seminaristas, os ministros ordenados e todos os que escutam a palavra e o chamado de Deus. Paz e bem a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais da Paróquia da Virgem de Fátima, como também aos demais irmãos, as demais paróquias da Diocese. Nós estamos vivenciando a Semana Nacional da Vida, que tem como tema Vida, Dom e Compromisso. Estamos vivenciando toda uma programação e trazendo a cada encontro uma temática para a reflexão. Falando sobre a vida que é um dom de Deus, o dom mais precioso, o dom mais valioso que Ele nos deu. E a Igreja propõe aos seus filhos que faça uma reflexão acerca da vida humana, dizendo que é dom e compromisso em seu tema. E hoje, neste encontro, nós estamos com um convidado especial, o querido diácono permanente César, que veio aqui nos ajudar nesta reflexão, aprofundando a temática da missão. A vida é missão, eis-me aqui. Esta é a temática deste nosso encontro de hoje. E nós estamos iniciando o mês de outubro, o mês missionário, onde a Igreja convida seus filhos para fazer uma reflexão acerca desta dimensão que é necessária para a vida da Igreja, para a caminhada da Igreja. E nós vamos ver o que diz aqui no decreto do Concílio Vaticano II sobre a atividade missionária da Igreja, no documento Ad Gentes, o que diz a respeito da missão. Então, no capítulo 1, esse documento vai nos dizer que a Igreja peregrina é, por sua natureza missionária, visto que tem a sua origem segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. Então, a Igreja, ela tem em sua natureza, em sua essência, esta obrigação de fazer missão, de espalhar a boa nova. Esta foi a ordem do Mestre Jesus Cristo aos 4 cantos do mundo, de dar continuidade ao projeto dele. E nós, hoje, continuamos caminhando com esse intuito, sempre para que o reino de Deus possa crescer sempre mais. E aqui eu quero, neste início de conversa, este bate-papo, trazer uma citação de uma grande pessoa que entendeu com profundidade esta dimensão, pôs em prática e marcou muito na história da Igreja, a história da Igreja do Brasil, que foi o saudoso Dom Helder Câmara, que dizia: missão é sair de si, é quebrar a crosta do egoísmo que nos cerca no nosso dia. Palavras muito profundas do saudoso Dom Helder Câmara. E, como disse, hoje nós estamos aqui com o diácono César, que vai nos ajudar a refletir sobre a vocação, sobre a missão. Como dizia, esta temática vai nos dizer
que a vida é missão e nos traz aqui uma citação do livro do profeta Isaías: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, eu quero aqui mostrar para vocês, fazer esta citação, a palavra de Deus, onde a gente vai ver no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem é que vou enviar? Quem irá de nossa parte? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Então nós vamos ver este fundamento aqui neste livro do profeta Isaías, como também em muitas outras passagens da Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, aonde Deus faz essa proposta a tantos homens e mulheres. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, que se fez carne e habita entre nós, inaugura um novo tempo e convida homens, como bem sabemos, 12 homens, para este segmento, para abraçar a missão, como também mulheres, para que possam colaborar com a missão. E nós queremos iniciar aqui com nossas perguntas, e eu gostaria de perguntar a Cécia sobre este chamado. Como dizia, Deus sempre chamou, despertou, suscitou vocações. E Deus exige de nós uma resposta. Nós temos aqui um exemplo bonito de Maria Santíssima, quando o anjo Gabriel foi enviado para perguntar, saber se Maria aceitava ser a mãe do Salvador. E ela, com muita prontidão e respeito, disse: sim, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Este bonito exemplo, Maria, que é esse modelo de vida cristã e vocacionada, modelo para toda a igreja. Então, César, Deus faz o chamado e Ele espera a resposta. Mas como identificar estes sinais na vida da comunidade, da igreja, na paróquia? Como nós podemos ver esses sinais, esse chamado? Como se dá, como acontece? Primeiro, a gente quer agradecer a toda a equipe que está vivenciando essa Semana da Vida, e agradecer o convite que foi apresentado e poder um pouco partilhar da nossa realidade, da nossa vocação, até porque a vocação ela é para todos, mas a forma que essa vocação ela se manifesta e a nossa resposta, ela é muito particular, né? Sim, ela é muito individual. Você falava logo no início sobre esse chamado de Deus para a vida. E aí eu já começaria a partir daí a tentar te responder a partir do meu chamado e do chamado de cada um de nós. Primeira coisa que nós recebemos, o primeiro convite de Deus é para a vida. É o primeiro dom de Deus para cada um de nós. Então, como eu costumo dizer, nós não somos frutos do acaso, nós não somos frutos de um acidente, mas nós somos frutos do amor do nosso pai e da nossa mãe, mas eu sou resultado do amor e do desejo de Deus, que me chamou primeiro para a vida. Então aí a primeira dignidade do ser criatura de Deus. E quando essa criatura ela aceita a vida que Deus oferece, é o que eu costumo chamar de um segundo nascimento. É aquele nascimento ao qual nós recebemos de forma sacramental pelo mandado da igreja, dado pelo seu fundador, o próprio Jesus Cristo, que nos diz
que diz a igreja: ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse chamado para o batismo, nós somos chamados para a tríplice missão, que é de sermos profetas, sacerdotes e pastores. Então, nós já temos aí um segundo convite, que é esse convite para a vida missionária, a qual nós vamos daqui a pouco falar um pouco também sobre isso, que é a essência do papado de Francisco, né? Mas voltando para a questão da vocação, a vocação, a partir daí, quando nós vamos vivendo em comunidade e que nós vamos nos aproximando daquilo que é sagrado, primeiro identificar que a vocação e o chamado de Deus, ele não se dá de um dia para o outro, mas ele é um processo. É um processo porque, sobretudo, Deus começa a nos chamar. Como é que Deus chama? Deus coloca a sua vontade e uma certa inquietação dentro de nós, que eu chamo de um desejo por Ele. Ou seja, a criatura é sedenta do seu Criador, do seu Deus. E aí suscita em nós esse desejo que nós sejamos luz no meio do mundo. Que é isso que o batismo primeiramente nos faz. Primeiro, nos insere na vida comunitária da igreja, mas nos insere de forma bela e santa na vida de Deus. Porque a partir do batismo, eu estou inserido no povo eleito de Deus. Sou filho adotivo de Deus Pai por amor. E esse Deus, ele não se cansa de nos chamar. Como já disse, nos chamou para a vida, nos chamou pelo batismo, mas vai despertando dentro da gente esse desejo de estar mais próximo, de servi-lo. E servi-lo na pessoa do irmão. Que é isso que Deus espera de cada um de nós. A minha vocação, ela não está posta para as minhas necessidades, para o meu prazer, não. Mas a minha vocação está posta para o bem de outro. Ela suscita na minha vida esse desejo de fazer com que a vida do irmão eu possa ajudar para que ela seja uma vida diferente. E esse processo ele vai sendo alimentado periodicamente ou diariamente pelas realidades da vida, né? E Deus ele fala diretamente ao meu coração, que só eu consigo entender aquela linguagem. É como se uma frase fosse dirigida para mim, em que todos nós escutamos, mas aquela frase ou palavra ou situação ou até uma própria ação da natureza, ela fala diretamente para mim para me trazer um recado. E é nessa hora que eu me sinto atraído para responder esse Deus, para dar essa resposta desse chamado, que todos nós recebemos no nascimento, no recebimento do sacramento do batismo, na confirmação da crisma e na vida cotidiana. Então tem esse processo natural que vai se dando e a gente vai amadurecendo, né? E esse amadurecimento justamente, Deus é paciente em esperar a minha resposta. Ele não me obriga a responder um sim ou não. Ele apenas faz o convite. E a beleza do chamado é esse. Ele convida, mas eu sou livre para responder um sim ou um não. A questão do livre-arbítrio, né? Do livre-arbítrio, né? Ou até posso até responder com o próprio silêncio. Sim. Né? Muito bem. Então, César colocou aqui de maneira muito profunda, né? E me fez lembrar certa vez em que participávamos de um encontro vocacional, participei de vários encontros vocacionais, e um padre, promotor vocacional, nos falava que Deus, ele faz essa escolha e é um Deus que não quer saber o que
que você faz, a sua história de vida, que classe social você faz parte, a sua etnia. Não existe essas coisas. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele lança essa proposta, faz esse chamado aos seus filhos e espera uma resposta. Mas como César disse, Deus é esse Deus que, nos compreendendo mais do que nós mesmos nos compreendemos, Ele que é onisciente, tudo sabe, conhece a nossa limitação, vai esperar essa resposta, mas essa resposta tem que ser dada. Essa resposta vai chegar o tempo que nós precisamos responder. E aí, César, uma outra pergunta, segunda pergunta, sobre o Evangelho Gaudium, um documento, uma encíclica, uma exortação apostólica, onde o Papa Francisco vai falar sobre a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho. E nos diz que precisamos ser uma igreja em saída. Ultimamente nós escutamos muito nesses últimos 2 anos, falar-se em uma igreja em saída. Muito foi dito, muito foi refletido, discutido a esse respeito. Mas gostaríamos que você falasse mais neste sentido para nós hoje, o que significa, o que o Papa Francisco nos quis dizer, com essa necessidade de sermos uma igreja em saída. Ele, nesse documento, no Evangelho Gaudium, colocou vários desafios, e um deles é a questão do desânimo, uma coisa que precisa ser superada, certo? Então, eu gostaria que você nos trouxesse aqui uma reflexão sobre essa proposta de Francisco de sermos uma igreja em saída. Veja, a igreja em saída, essa expressão é um marco, do pontificado de Francisco. Ele, nessa exortação, Francisco vai tratar muito bem sobre essa questão da igreja em saída, que nós podemos trazer mais para perto da gente como uma igreja missionária. Uma igreja que ela está de portas abertas e que deve não se restringir aos seus tempos, mas, como diz o Papa, ele diz que prefere uma igreja islamiada, uma igreja ferida, a uma igreja fechada em si mesma. Se nós formos olhar o que o Papa Francisco nos coloca nessa exortação, é a essência da missionariedade do próprio Cristo. Até porque o Cristo, ele foi até aquele que estava necessitado, que é o mais pobre, é o excluído, aqueles que não é reconhecido pela sociedade, ou que a sociedade não dá nada por eles, mas que Cristo deu tudo. E é isso que o Papa quer chamar a nossa atenção, a ter um olhar mais para fora, para o nosso redor. Se nós formos olharmos para as realidades paroquiais, nós precisamos, mais do que nunca, ser essa igreja em saída para poder deixarmos de sermos insensíveis às realidades dos nossos irmãos, ou daqueles que estão ao nosso lado, onde muitos estão passando necessidade, onde muitos estão desprovidos não só de bens materiais, do pão de cada dia, mas estão desprovidos do carinho, da atenção, do amor. Uma igreja que é capaz de acolher
a prostituta, de acolher o pecador, de não condenar o pecador, mas condenar o pecado. O pecador, ele é acolhido. É aquele que vai, como aquela prostituta, aquela mulher que foi pegada em adultério, e que Cristo pergunta depois aos seus algozes, né? Depois dizia, aquele que não tiver pecado, vai tirar a primeira pedra, que todos foram saídos, e ficou ali só a mulher e Cristo. E Cristo pergunta a ela, cadê os teus acusadores? Eu também não te acuso, eu também não te condeno. E Cristo disse assim, vai e não peques mais. Esse acolhimento, sem dúvida nenhuma, causou uma mudança de vida, causou uma conversão naquela mulher pecadora. E a igreja em saída é exatamente isso, é acolher aqueles que muitas vezes nem sequer se valorizam, também não espera a valorização dos outros, mas que a partir que experimentam esse amor que Cristo oferece e que cada um de nós é portador desse amor, dessa capacidade da gente tirar o irmão que está caído e levantá-lo. A igreja em saída, ela está posta para ressuscitar a tantos que estão desiludidos, que perderam a fé, que perderam a esperança, que perderam o sentido de viver, mas que pela nossa atenção, pelo nosso conselho, pela nossa presença, é capaz de mudar a realidade daquela vida. Nós estamos num tempo secularizado em que muitos de nós estamos feitos aquela música popular, que eu não me recordo o nome, mas que diz assim, que cada um no seu quadrado. E um pouco a pandemia fez isso com a gente. Fez a gente se isolar literalmente, né? E isso intensificou mais ainda do que nós estávamos vivendo outrora. Ou seja, a gente se fecha em nós mesmos para nos proteger de uma pandemia, mas nós nos tornamos ainda mais insensíveis e mais distantes aos sofrimentos alheios. E aí pode acontecer a seguinte pergunta, e aí a igreja se fechou? A igreja deixou de agir? Não. Porque quem é a igreja? A igreja somos todos nós batizados. Então, mais do que nunca, nesse período agora de pandemia, o Espírito Santo suscitou profetas, e eu vou inclusive ousar dizer, que suscitou também mártires que se perguntavam, cadê os mártires de hoje? Os mártires de hoje foram aqueles homens e aquelas mulheres que inclusive perderam a vida, médicos, enfermeiras, agentes funerários, pessoas que trabalhavam direto e indiretamente com os contaminados, mas que estavam ali. Padres também. Padres, né? Por isso que a igreja não se fechou, né? Até porque as portas da igreja é o próprio Cristo, né? Que diz que eu sou a porta. Então Cristo nunca fechou as portas para os seus filhos, né? Então esses homens, mais do que nunca nessa época de trevas, que nós podemos dizer, eles foram luz no mundo. E eles são quem? Eles são a igreja. Se doaram, foram capazes de ir, se esqueceram de si para pensar no bem dos outros. É isso que uma igreja em saída faz. Vai em busca daqueles que estão, como já disse, esquecidos e lameados pelo pecado, lameados pela pobreza, mas que chegaram até eles. Então a igreja em saída acolhe aquele que precisa. Mesmo que aquele que precisa não venha à igreja, mas a igreja em saída, ela, na sua missão, na visão do Papa, na exaltação apostólica, é nós que precisamos ir a eles. Haja visto que, por exemplo, o Papa Francisco é um Papa missionário, que já tem acredito que mais de 20 viagens apostólicas, e tem várias outras aí agendadas para o próximo ano. Então, o que o Papa pede, ele faz, ele dá exemplo, né? E o nosso exemplo maior é o próprio Cristo, que esteve sempre em saída para acolher aqueles que mais precisavam. Eu também vejo assim, com essa proposta
César, do Papa Francisco, para sermos uma igreja assim, mais dinâmica, para sempre inovarmos a nossa forma de evangelizar na missão, né? Procurar sempre fazer algo novo, claro, caminhando, respeitando sempre aquilo que a igreja orienta, né? Sem exageros, mas é preciso repensar a maneira, a metodologia das nossas catequeses, a nossa missão, como está acontecendo, questionar, rever, né, para melhorar, aperfeiçoar. Então, Francisco, ele também faz essa proposta, né, para fazermos esta análise na nossa caminhada, como está sendo o nosso trabalho na minha comunidade, na minha paróquia, né, tem produzido frutos nesse sentido, porque muitas vezes nós ficamos apenas, né, nos limitamos àquela participação da missa, de vir fazer uma leitura ou cantar, que isso é belíssimo, muito bonito, né, mas ficamos apenas nisso. E nós sabemos que podemos fazer muito mais, como eu citava no início aqui, no Adigetes, né, que a igreja tem essa essência, fazer missão. Né? Já dizia um cantor muito conhecido, dizendo assim, é missão de todos nós. Né? Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Então, missão é isso, né, e exige essa inovação. Né? Então, passando aqui para a próxima pergunta, eu vejo neste contexto, este ano de 2020, um ano assim, muito sofrimento, muitas vidas que foram ceifadas pelo Covid-19, um mal que atingiu o mundo todo. Neste contexto, também assim, a nossa realidade do Brasil de crise, uma crise econômica, né, que não é de agora, mas já faz alguns anos, vem na questão da política, e tudo isso vai deixando as pessoas assim amarguradas, sofridas, angustiadas, com tantos males. E essas vidas, elas são diretamente afetadas, de maneira direta e indireta, elas são afetadas. Outro dia, alguém falava sobre a questão da depressão, né, que é decorrência dessas coisas, nós sabemos. Né? Por exemplo, quando um pai de família fica desempregado, ou mãe de família, isso gera uma preocupação grande, né, um desgaste. Esse é um exemplo. E de tantos outros. Então, em decorrência desses males, muitos irmãos começaram a perder a esperança. Né? Muitos perderam a esperança. A gente percebe assim, perdeu o ânimo. Né? Então, o que a igreja pode fazer? Pergunta nós, como igreja. Quando eu falo em igreja, né, eu estou me referindo a todos nós, porque tem muitos católicos que associam automaticamente o Papa, a hierarquia, o Papa, o Bispo, o Padre, como se só eles fossem a igreja, como se só eles tivessem esta obrigação. Mas a igreja somos todos nós, o povo de Deus. O Concílio Vaticano II nos proporcionou esta concepção, não é verdade? Então todos nós assumimos esse compromisso. Mas então, o que podemos fazer enquanto missionários, agentes de pastorais, movimentos de serviço, né, para desenvolver no campo pastoral, né, uma ação que possa assim, animar esses nossos irmãos que se encontram assim, nesta situação de desânimo, né? O que poderia ser feito neste sentido? É uma pergunta um tanto complexa. Precisaria a gente elaborar em toda uma análise de conjuntura para ver as realidades, né, sobretudo
da comunidade, da paróquia, né, que isso é muito específico de cada local, mas direcionando isso, como você mesmo fez, no âmbito da pandemia, né, isso confrontando com a nosso dever de missionários, de evangelizadores. E aqui eu traria primeiramente um texto lá do Salmo 91, não? Em que o salmista diz assim: não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro. Né? E acredito que esse salmo ele reflete um pouco da realidade do que nós estamos vivendo. E eu associo esse salmo àquela palavra de Cristo que diz assim: coragem, eu venci o mundo. Então, esses textos eles nos evocam que nós precisamos ter esperança. Precisamos ter esperança, só que não esperança, ela ali sem um envolvimento, uma esperança sem um comprometimento, sem uma colaboração na mudança. Mas é uma espera em ação. Né? É com a minha participação, com a minha colaboração para que aquela esperança ela possa ajudar a Deus a mudar a realidade a qual nós estamos vivendo. Até porque nós, criaturas de Deus, filhos de Deus, temos a nossa responsabilidade, as nossas obrigações. E Deus tem as dele. Então, aquilo que compete ao ser humano, a nós, Deus não vai fazer. E aquilo que compete a Deus, o ser humano também não tem autoridade nem poder de fazer. E aí, nós precisamos confiar em Deus, porque Deus confia em nós. Até porque Ele nos deu capacidade para justamente mudar as realidades. Esse livre-arbítrio que Deus nos deu, que é a beleza do nosso Deus. Mas veja, o que concretamente nós podemos fazer? Olhando para a própria exortação apostólica, a alegria do Evangelho, e você já falava que muitas vezes nós missionários, evangelizadores, nós próprios estamos desanimados. É como que a palavra de Deus não tocasse mais o nosso coração, como que a palavra de Deus ela estivesse ultrapassada, que ela tivesse parado de anunciar a boa nova aos nossos corações, ou seja, nos tocar, porque a palavra de Deus ela não é uma palavra estática, mas é uma palavra ativa, né? Deus fala pela palavra, a escritura sagrada, mas sempre fala de forma diferente, né? Para todos os tempos. Então a palavra de Deus não é algo ultrapassado. Isso analisando para as nossas vidas, é Deus nos dizer o quê? Sim, que nós não podemos cair em desespero, porque o desespero é fruto da desesperança. Achar que tudo está perdido, achar que nada tem mais jeito. Pelo contrário, já disse que Deus confia em nós sabemos que nós temos a capacidade de mudar as realidades. Então o que é que nós precisamos? Precisamos confiar, porque veja, nós podemos ter fé, e o que é a fé? É saber do poder, da grandeza de Deus, de saber que Ele existe e que Ele pode, mas o que muitas vezes nos falta, além da fé, é a confiança. Sim. É acreditar que Deus vai agir na hora, no momento e do jeito dele. E essa confiança, muitas vezes eu utilizo aquela expressão, se a gente pega o pai quando pega uma criança, coloca assim em cima de uma certa, vamos dizer assim, de uma parede, de um local mais alto, isso. E o pai diz assim: meu filho, pule. O filho vai pular porque ele confia que o pai vai segurar. O que falta muitas vezes ao cristão é essa confiança, é se jogar nos braços de Deus e a gente saber que do jeito dele e na hora que lhe convier e que for para o nosso bem, Deus vai agir.
Então, os sinais de Deus, mesmo nesse período de trevas, nesse período de pandemia, nesse período de morte, a gente está vendo sim sinais de Deus no meio de nós. E aí, aprender a partir desses sinais a nos abastecer dessa alegria do Evangelho, que, como nós muitas vezes escutamos, né? Anuncie a palavra de Deus. Quando for possível, leia, né, a Sagrada Escritura. É anunciar, é evangelizar com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, que deve ser um jeito alegre e confiante, né? Muitas vezes a gente vai visitar pessoas que estão em estado terminal para levar uma palavra de conforto, e lá nós saímos confortados. É o contrário. Quando a gente pergunta como é que você está, estou bem, graças a Deus. Eu vivi essa experiência. E isso é muito forte para nós. Saber que é uma pessoa que está ali sofrendo, mas é uma pessoa que tem aquela confiança que Deus vai libertar ela daquele sofrimento. Para a humanidade, mais do que nunca, é preciso a gente sentir isso. É período de trevas? Mas sempre depois de cada treva existe o amanhecer, né? O sol vai brilhar novamente. E o sol para nós é Cristo, porque não vai parar de brilhar, de nos iluminar e fazer com que a escuridão ela cesse. Muitos cairão, mas nós continuaremos sim, conforme a palavra de Deus. Então sim, continuar evangelizando, continuar sendo a palavra de Deus, encontrando a alegria naquilo que a gente faz, encontrando a alegria em Cristo, e ter coragem, porque o medo não é próprio do cristão. Podemos até ter medo sim, sentir sim, sofrer com ele, mas não permitir que o medo ele possa deixar a gente atrapalhar a missão. E aqui você me fez lembrar de uma frase de uma grande mulher, Santa Teresa d'Ávila, que viveu em tempos difíceis e, no entanto, nunca perdeu a sua fé, e disse uma frase muito conhecida. Inclusive, a irmã Kelly Patrícia fez uma música, né, que vai dizer assim: nada te perturbes, nada te apavores, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus tudo passa, só Deus basta. Então, muito profundo que nós possamos também assimilar, né, esses tempos difíceis. Então, continuando aqui as nossas perguntas sobre a missão, sobre a vocação. Então, César, nós sabemos que para abraçar a missão é necessário renúncias, como você sabe. E na atualidade, o que devemos renunciar para que esta missão produza frutos? Primeiro, renunciar a nós mesmos, que eu acredito que é o maior desafio para o cristão e mais ainda para o missionário. Renunciar a si mesmo é o quê? Eu vou deixar a minha comodidade, os meus desejos, as minhas vontades que me dão mais alegria para sair em missão para ajudar o próximo. E a gente sabe que o pagamento ou a retribuição é aquilo que São Francisco nos diz, né? Nós celebrávamos ontem, São Francisco, há mais alegria em dar do que receber, né? Então, quando nós nos dispomos, sim, a esquecer um pouco de nós e a nos lembrar, a nos preocupar mais com aqueles que estão sofrendo, que mais nada têm, e quando nós ajudamos, a retribuição ela se dá justamente no olhar daquela pessoa que nós estamos ali a serviço, que nós estamos sendo para ela luz. Há um brilho nos olhos da pessoa que estão ali necessitadas, que faz com que a gente encontre aquela paz, né? Essa retribuição é essa paz que nós sentimos, essa alegria de poder
ser útil para o próximo. Né? A alegria de poder assim sanar ou tentar amenizar o sofrimento daqueles que estão mais necessitados. Você dizendo isso me faz recordar de uma das vezes que fomos ao hospital municipal com o Padre Antônio Elias, que foi da unção dos enfermos, o sacramento lá aos doentes, no ano passado, e aquele olhar, aqueles irmãos que já não conseguiam nem falar, mas o olhar são janelas, né? Expressa bem o sentimento, e aquele brilho expressava gratidão, fé, né? Então tudo isso é muito, muito bonito. Próxima pergunta. Então, nesta sociedade onde existe tanto individualismo, tanta indiferença, como testemunhar a alegria do Evangelho? Primeiro que uma das coisas que nós percebemos é que o evangelizador ele precisa nadar contra a maré. E é isso que você coloca, né? Diante disso, como numa sociedade secular como nós estamos, já falamos, como você ser sinal de Deus no meio do povo. Então, primeiramente, você tem que ter essa confiança, essa certeza desse chamado, e aquilo que você faz, você está por um bem maior. Cristo foi crucificado porque justamente ele nadou contra a maré, contra uma sociedade toda aí que oprimia, desumana, estruturada num poderio. Sim. Há um Cristo que vai se colocar como servo, né? Que se esperava um libertador e chega a um libertador que com outra lógica, né? com poder, com todo um aparato bélico, né? Com todo um poderio, para um Cristo que veio para servir. Quando a gente olha para a pessoa do Cristo, que aprendeu, ou melhor, não aprendeu, ensinou, né? Que nos ensinou que há alegria em mais a gente se doar do que a gente ser servido. Então, o que nos dá essa alegria, esse prazer de saber que nós estamos, sobretudo, na direção certa, é saber que muitas vezes nós estamos sendo rejeitados. Eu acredito que é um dos principais termômetros para o evangelizador. Porque se o evangelizador, o missionário, o cristão, é aquele que agrada gregos e troianos, a gente sabe que isso não é possível, né? Não é possível servir a dois senhores, porque a gente vai amar um ou odiar o outro. Implica dizer que quando nós assumimos a postura de estar a serviço de Cristo, nós seremos rejeitados pela sociedade. Você pode me perguntar, o diabo já foi rejeitado? Lógico que já fui. E quando eu fui rejeitado, eu senti assim, uma certa dor na alma, mas em contrapartida, em seguida, me veio o conforto. Não. Isso significa porque eu sou servo dele. Se rejeitaram o mestre, como é que não rejeitar os seus servos? Né? Então, nós, missionários evangelizadores, não esperamos ter outro trato que não seja o trato que Cristo recebeu. Então, é isso que nos dá alegria de saber que o que nós fazemos é para um bem maior. É para a realização do reino de Deus no meio do mundo. Isso, justamente, que deram um bonito testemunho. E São Francisco dizia assim, onde houver ódio, que eu leve o amor. A gente canta, né, na oração de São Francisco. Eu vejo que a gente tem que caminhar assim, levando sempre esse amor, apesar das provações, que são provações, né? Muitas vezes os irmãos nos rejeitam, mas nós devemos ser este sinal da presença de Deus na vida desses irmãos. Até o próprio Cristo nos diz, se você apenas ama
os seus inimigos, você não faz nada de extraordinário, não é verdade? Então é esse desafio de saber lidar com essa dificuldade aí, diante dessa sociedade individualista, né, com as indiferenças. Você tem que ser este farol meio a essas trevas. Não é fácil, nós bem sabemos, é difícil, né, mas é preciso essa perseverança. César, na igreja doméstica, esse termo João Paulo II, Santo Gonçalo, vai se referindo à família. A família. Então, tudo começa em casa, com a família. A catequese é uma obrigação dos pais, catequizar os filhos, direcioná-los no caminho da verdade. Os pais, a família cristã assumem essa responsabilidade. Então, como podemos despertar para essa necessidade que é urgente, né, essa necessidade da missão? Como o pai de família, muitos pais e mães de família estão nos acompanhando. Então, o que é que você diria, você que é pai de família, tem essa experiência, o que é que você poderia dizer hoje para nós? Veja, o fundamental, Ronaldo, penso eu, que é o testemunho. Os pais, quando não testemunham, quando não vivem os valores evangélicos, lógico que eles não vão ser copiados pelos seus filhos. Até que nós sabemos que, sobretudo as crianças, elas têm seus pais como seus heróis e se espelham sempre em nós, do jeito que nós agimos, como nós as tratamos, como nós vivemos a nossa espiritualidade. Então, se uma família não tem o hábito da oração, não tem o hábito da missa semanalmente, para você ter uma ideia, meus pais, nós morávamos em zona rural, eu sou de origem rural, sinto orgulho quando disse, meu pai era agricultor, e meus pais, e junto com meus irmãos, eu sou mais novo, mas vínhamos periodicamente para a missa a pé, do sítio. Às vezes saíamos cedinho, no período da festa de Reis, esperávamos a missa terminar, que sempre terminava à noite, e nós íamos a pé para o sítio. Algo comum, né, também no passado, as pessoas se deslocarem, população rural, Aí você vê que tinha todo um esforço para participar dos momentos sagrados da igreja, da comunidade. Então, mais do que nunca se faz necessário que os pais vivam essa espiritualidade, essa fé. Se não vivem, como é que vão ter autoridade para exigir dos filhos? Então, eu acho que o pilar base, sim, é aquilo que São João Paulo II dizia, né? Família que reza unida, permanece unida, né? E assim como a família é uma igreja doméstica, uma família que reza, uma família que está sempre em oração, é como Cristo disse para a sua igreja: as portas do inferno nunca irão prevalecer sobre ela, o mal nunca irá penetrar naquela família. Ela vai ser até tentada, mas nunca ela será violada pelo mal, porque vai estar sobre a proteção, sobre a graça de Deus, dada pelo poder da oração. Com certeza, concordo plenamente. Então, César, para finalizar esse momento tão maravilhoso, nós queremos que você coloque para nós um pouco da sua experiência pessoal, como foi assim o seu chamado, esse despertar, porque ser diácono permanente, né, é uma vocação, obviamente, uma vocação árdua. O diácono está na paróquia para colaborar, servir ao pároco, ao padre, e nós gostaríamos que você dissesse como foi, como aconteceu, falasse um pouco da sua caminhada na igreja e que, ao mesmo tempo, colocasse-se um pouco assim desse papel, a pessoa do diácono. Quem é o diácono? Muitos irmãos têm essa dúvida, muitas pessoas fazem essa pergunta. Acho que seria muito interessante você colocar um pouco para nós e para aqueles que nos acompanham
nesse momento? Seria quase como um testemunho, Ronaldo, mas eu vou tentar, assim, de forma muito resumida, de forma muito breve, colocar assim de forma a minha vocação, meu ministério. Veja, como eu estava falando de zona rural, meu pai, já por ser um tanto franzino, meu pai já dizia assim, esse aí ele tem jeito para ser padre. Né? Até porque já quando eu era criança, eu já convidava, já tinha um lugar lá na casa, no sítio, não lugar, mas aí eu cobria a mesa a máquina de costura da minha mãe, Sim. né? Assim, E fazia da máquina de costura um altar. E ali eu chamava o pai, a gente rezava o texto com a mamãe e meus irmãos, e aí o papai já foi dizendo que, olha, isso aí tem jeito para padre, né? E aí a gente foi crescendo, foi participando da vida da igreja, fui coroinha, na época de padre Orlando, fui membro da pastora do coral das crianças na época, e cada vez mais esse desejo para as coisas de Deus, ele era sempre mais fortalecido. Muitas pessoas não, César vai ser padre, mas na verdade eu nunca senti o desejo de ser sacerdote. Por quê? Porque eu já senti o desejo da dupla sacramentalidade. O desejo de constituir a família, de ter esposa, meus filhos, mas tinha o meu desejo ardente, a qual eu me sentia chamado por Deus para a missão da igreja. Né? E aí é quando a igreja abriu para Garanhuns, que já foi aprovado desde o Concílio de Vaticano II, a restauração do diácono. O diaconato não é coisa nova, pelo contrário, está lá dentro dos apóstolos. Né? Mais antigo, né, se não estiver enganado. Exatamente, mais antigo, depois dos apóstolos. Né? Então, foi restaurado o diaconato e aí, na época, o padre José Luiz, hoje Dom Vasconcelos, ficou responsável de indicar alguém na cidade. Então, fomos indicados para fazer a formação, fizemos a formação durante 5 anos, e nesse período de formação a gente foi amadurecendo, recebemos o ministério, hoje estamos com 10 anos de ministério, mas a cada período que passa, que nós vivemos, nós vamos amadurecendo. Passamos por momentos de dificuldades, muitas vezes, de superação, não de falta de fé, graças a Deus não posso dizer isso, mas em momentos de inquietação espiritual que todo missionário sente, né? Mas que temos amadurecido. E para o diácono permanente, ele precisa ele renunciar, porque veja, o diácono ele vive essa dupla sacramentalidade de ser homem casado e ser religioso. Ele precisa conciliar as 3 dimensões da vida dele: a dimensão familiar, a dimensão religiosa e a dimensão profissional. Aí, como colocar de forma hierárquica essas 3 funções? Aí, primeiro se diz assim, tem que Deus em primeiro lugar. E nós aprendemos da seguinte forma, que é Deus em primeiro lugar na família, Deus em primeiro lugar no trabalho e Deus em primeiro lugar na profissão. Então, não é aquela questão, não, quem é mais importante? Não é. Porque se eu digo que um é mais importante, ora, eu tenho que ter Deus no meu trabalho, eu tenho que ter Deus na minha família, e eu tenho que ter Deus na minha missão. Então não é Deus em primeiro lugar, não é Deus em segundo lugar, não é Deus em terceiro lugar, mas Deus em todas as minhas dimensões. Agora, na prática, isso vivenciando no discernimento, na maturidade, para que isso não prejudique nenhum, não prejudique o outro, eu tenho que ter minha responsabilidade, primeiramente, com a minha família. Eu não posso cuidar da igreja católica para a missão e descuidar da minha família. Não, a minha primeira igreja que eu preciso cuidar é a minha família. Depois a igreja me diz que eu devo me preocupar com o meu trabalho. Diácono não tem salário, né? O nosso trabalho é doação. Eu não vivo, economicamente, eu não sou sustentado pela igreja, né? Mas eu tenho que profissionalmente sustentar a mim e a minha família. E a igreja por isso que você dizia muito bem, nós somos colaboradores
do sacerdote. O sacerdote está a serviço integral. O diácono, não, ele é um colaborador. E nisso tudo a gente precisa aprender, sobretudo, a renunciar. A renunciar muitas vezes os prazeres que nós temos, que é ter de uma viagem, de ter um domingo para descansar. Não, hoje eu vou para tal canto. Não, a gente renuncia a tudo isso para se colocar a serviço da Igreja de Cristo, né? Da nossa parcela de contribuição. Aí a vida do diácono é um pouco assim. Bem, então eu gostaria de agradecer aqui ao diácono César por essa reflexão muito bonita, muito profunda, uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus na vida dessa paróquia, né? Nós temos uma admiração profunda pela pessoa de César, como também pelos irmãos que ajudam aqui nessa paróquia, na outra paróquia. Mas César é o diácono da paróquia da Virgem de Fátima, né? Tem a sua provisão canônica para servir aqui. Então, que Deus lhe abençoe. E também quero agradecer ao convite que me foi feito pela pastoral familiar, né, que pensou nesse momento para vivenciar esta semana, fazendo essa reflexão sobre a vida. Muito obrigado aos coordenadores, a Alex, Gisele, também agradecer a Pascom, que está dando esse suporte, da pessoa de Valdeci. Então, agradecer a vocês que nos acompanharam durante este tempo. Esperamos que vocês possam assimilar, guardar no coração essas palavras, essa reflexão que César trouxe sobre a missão. Possamos sempre levar esta responsabilidade, jamais esquecer esse compromisso. Que sou discípulo e missionário comum, vai dizer o documento de Aparecida. Devo sempre testemunhar a pessoa